uma daquelas pequenas cidadezinhas onde nada acontece, todos se conhecem, portas e janelas geralmente estão abertas, até que uma pessoa é encontrada no chão da própria casa, rodeada por balinhas de fruta. E esse não é nem o mais bizarro dos detalhes. Oi gente, sejam muito bem-vindos. Agradeço já qualquer interação que você quiser ter com o vídeo. Se não quiser também já sabe que não tem ressentimentos. Vamos todos juntos para a história de hoje, que nos leva até Castelnuovo Magra, uma cidadezinha com um pouquinho mais de 8.000 habitantes, que fica na região do norte da Itália, a Ligúria. A cidade se encontra a mais ou menos 120 quilômetros da capital da região, Gênova. E é uma daquelas cidadezinhas, como eu mencionei, que todo mundo conhece todo mundo, nada de interessante nunca acontece e as portas e janelas geralmente estão sim todas abertas. Como nesse dia, o 14 de março de 2013, uma ensolarada manhã de início de primavera que parecia feita realmente para escancarar tudo e trocar aquele ar depois do longo inverno europeu. E é isso, abri toda a casa, que a senhora Marisa Morchi também fez. E nós assim chegamos à nossa protagonista de hoje. Marisa está então com 77 anos e mora sozinha numa casa independente, ali na cidade mesmo, em rua Palvotrizia, número 37. Da descrição que as pessoas fazem dela, dá pra gente ter uma ideia clara que ela era muito mais do que independente para sua idade. Marisa era muito mais ativa e tenaz até do que muita gente com metade dos seus anos. Ela tem mais ou menos a mesma rotina todas as manhãs. Ela acorda, toma o seu café, sobe na sua bicicleta, vai pedalando até o mercado, faz as suas compras, volta para sua casa para organizar tudo. Com a bicicleta ela vai para a casa da sua filha, sua única filha, que se chama Marina Palma, e mora mais ou menos meio quilômetro dela. Ali ela ajeita alguma coisa, faz o almoço e enquanto espera para comer junto com a filha, ela sempre encontra alguma coisa para ajeitar, algum projeto para fazer. Como por exemplo, ela tem uma horta que ela cultiva seja na casa dela que na casa de Marina. Sua filha é uma ex-policial da Polícia Municipal e agora ela trabalha no registro civil da prefeitura. Então essa é mais ou menos a rotina de Marisa de segunda a sexta, pelo menos, que são os dias que a filha trabalha. E não foi diferente nessa quinta-feira. Ou melhor, não começou diferente. A primeira vez que ela foi vista aquela manhã foi já às 10h45, quando ela tinha voltado já do mercado, porque ela chegou com a sua bicicleta, carregando umas sacolas, que ela geralmente fazia aquilo, geralmente naquela hora, e ela entrou na sua casa para então, provavelmente, colocar tudo na geladeira, arrumar tudo e voltar para a casa da filha. Já essa segunda saída de Marisa, que seria para ir para a casa da filha, então ninguém viu. Isso costumava acontecer poucos minutos depois que ela chegava na sua casa, mas também não era nada de estranho, porque não tinha ninguém ali parado na frente da casa dela, o vizinho estava passando quando a viu, eles se cumprimentaram e ele foi fazer o que ele tinha que fazer. Então não era estranho que ninguém a visse naquele momento. Então ninguém se preocupou, ninguém deu falta dela, até que a filha, Marina, chega na sua casa por volta da 1h da tarde. E assim que ela estacionou o carro, mesmo antes de abrir a porta, ela já percebeu que tinha alguma coisa fora do normal. Para começar, o portão da casa dela não estava aberto, estava fechado e a mãe dela tinha esse costume, ela tinha o costume de deixar sempre ele aberto. Obviamente, Marina sabia que tinha um monte de explicações, de possibilidades coerentes e não preocupantes para que aquilo tivesse acontecido, um atraso, qualquer coisa. Mas ela não conseguia ignorar aquele frio na espinha que ela sentiu, sabe? Aquela sensação de tem alguma coisa de muito errado. Então ela nem saiu do carro, ela nem entrou na sua casa para ligar para a mãe, para ver se ela estava na casa dela. Ela simplesmente deu marcha ré e dirigiu até a casa da sua mãe, que ela estaciona ali rapidamente. O portão da casa da mãe está fechado, até ali tudo normal, mas ela dá alguns passos já e vê que a porta está escancarada. Ela não tinha visto isso antes, porque ela estava extremamente nervosa, mas a porta estava escancarada. Isso não era normal. Poucos passos depois, ela se deparou com a pior cena que ela já viu na sua vida. A primeira coisa que Marina recorda ter visto foi o rosto da mãe. Ou melhor, metade do rosto, porque a outra metade estava afundada numa poça do seu próprio sangue. Logo depois notei o seu pulso. A luz atravessava de alguma maneira, de alguma forma, entre o pulso e a mão. Aí eu entendi, a mão tinha sido cortada fora. Marina, então, depois de um segundo em que pareceu para ela que ela ia perder os sentidos, ela conseguiu gritar. Ela gritou tão alto que diversos vizinhos chegaram. Um deles chamou a polícia, os carabinieri, que chegaram ali minutos depois, com a presença do próprio comandante deles, Francesco Marra. Ele imediatamente ordenou que fosse chamada a polícia científica e até o procurador, Luca Monteverde.
Todos começam a trabalhar e é chamada mais uma especialista, Susana Gamba, uma patóloga anatômica, para ajudar no caso. A faixa de horário então que ela teria perdido sua vida ficou estipulada entre 11 da manhã e meio-dia e meia pelos especialistas médicos, o que era também coerente com aqueles vizinhos que tinham cumprimentado Marisa quando voltou do mercado por volta das 10h45. Outra coisa fácil de perceber também, de ser constatada, é que não tinha nenhum sinal de entrada forçada, que também não queria dizer nada, como nós vimos, portas de janelas abertas, ela poderia ter deixado tudo aberto, ela provavelmente tinha feito isso. Só que mais interessante é que, à primeira vista, nada tinha sido roubado. E isso já num primeiro momento pareceu um pouco, não excluir completamente, mas deixar em segundo plano a possibilidade a teoria de um roubo. E devido a alguns detalhes que nós vamos já ver, ficou parecendo mais um ataque mafioso. O crânio de Marisa tinha sido praticamente esmagado e a sua mão, felizmente, tinha sido cortada quando ela já estava inconsciente. E os detalhes estranhos, macabros, inexplicáveis, não paravam por aí. Deixado ali sobre as costas de Marisa tinha um porta-retratos com uma foto dela muito antiga, de quando ela mesma tinha 4 ou 5 anos de idade, que era um porta-retrato que geralmente estava pendurado na parede, perto de onde estava o corpo. E para completar a cena, que já era bastante inusitada, ao redor do corpo, formando o próprio um desenho. Sabe aquele desenho que os peritos fazem, aquele famoso desenho no chão do corpo? Então era como se o agressor tivesse feito aquilo usando umas balinhas de fruta que a Marisa tinha comprado na semana anterior para repor aquelas que estavam faltando de uma bandejinha que ela tinha ali em cima da mesa da sala dela. E mais um detalhe sobre as balinhas, ela tinha comido algumas minutos antes de perder sua vida. Quem sabe talvez depois de ter oferecido algumas ao seu agressor também. Um crime e uma cena de crime chocante, para dizer o mínimo, que com certeza se tornou um dos principais assuntos, ou melhor, deve ter se tornado o único assunto na pequena Castelnuovo Magra. Com certeza todos estavam muito curiosos, o que provavelmente foi o motivo que levou uma pessoa na mesma noite do crime a invadir a casa de Marisa, que obviamente tinha sido selada pela polícia. Não se sabe o que aquela pessoa queria ali, mas o que ela encontrou foi uma verdadeira cena de filme de terror ainda, tudo muito sujo de sangue, um cheiro de sangue muito forte misturado aos produtos químicos, aos reagentes usados pela perícia. Mais uma vez, aparentemente nada tinha sido levado da cena, mas o invasor deixou bastante de suas digitais e pegadas de sapato. Sobre essa tal pessoa, bom, não deu em nada, provavelmente tinha sido só adolescentes brincando, uma coisa do tipo, porque a polícia realmente relevou isso. O problema foi que no dia seguinte, os peritos tiveram que retornar ao local e refazer muito do trabalho que eles tinham feito 24 horas antes, perdendo um bom tempo. E talvez perdendo um material que seria importante para eles. A polícia então começou a manter o local sob vigilância 24 horas por dia pelas próximas semanas, até que a casa foi liberada novamente para a família de Marisa. E já no momento que isso foi feito, Marina, talvez para afrontar o trauma ou seja o que for, decidiu entrar ali na propriedade. E ali ela encontrou tudo mais ou menos como a polícia tinha deixado, à exceção de 3 notas de 50 euros, ou seja, 150 euros ali na sala, super à vista, que obviamente não estavam ali antes. Mais um estranho detalhe, esse caso realmente precisa de mais um estranho detalhe, mas a pergunta que realmente interessava era como estavam andando as investigações, que estavam progredindo sim, mas lentamente e, na verdade, tinha só uma pista, que era algo que podia levar a alguma coisa, algo a se seguir, ou seja, um retrato falado. Era uma descrição que tinha sido dada por um dos vizinhos de Marisa, era uma pessoa que morava ali na mesma rua que ela e era um funcionário dos Carabinieri, ou seja, uma pessoa provavelmente acostumada a suspeitar. E ele tinha visto nos dias antecedentes ao crime que aconteceu, ao ataque, numa rua chamada Via Lunense, que ficava bem pertinho ali da casa de Marisa. Ele viu por mais de uma vez um homem que estava ali sem motivo, sem fazer nada. Isso no mau sentido, ele estava ali e não parecia ter um motivo para estar ali. Parecia que ele estava ali observando. O carabinieri então deu uma descrição, um rosto muito alongado, bastante jovem e uma série de outros detalhes, uma riqueza de detalhes bastante grande. Isso gerou então um retrato falado que foi mostrado para os outros vizinhos de Marisa, mas ninguém reconheceu aquele homem, ninguém disse ter visto ele como o carabinieri tinha visto e não reconheceram ele nem minimamente. O que infelizmente levou a esse retrato falado a ser ignorado, a ser praticamente esquecido. Ele foi mostrado para aquelas pessoas ali e para ninguém mais, ele não foi divulgado, talvez
Para a cidadezinha são 8.000 pessoas, sabe que custa divulgar ali no jornal local? Mas não, poucas pessoas viram, ninguém reconheceu e essa pista, que aparentemente era a única, morreu ali. Então, daquele momento em diante, os investigadores não sabiam exatamente o que fazer, até que uma mulher foi até eles, ela foi até a delegacia contar que algo tinha acontecido com ela no dia 2 de março, 2 semanas antes do ataque a Marisa. Essa mulher tinha chegado na casa dela, no apartamento, e assim que ela entrou, ela encontrou um homem ali, encapuzado e com uma foice na mão. Ele acabou escapando, mas não antes de ameaçá-la e aterrorizá-la o suficiente para que ela não contasse isso, não fosse denunciar o ocorrido. Ela resolveu fazer isso só depois de ficar sabendo o que tinha acontecido com Marisa Mork, que morava a não muitos quilômetros dela. E os dois casos, tirando o fato de que eles estavam a 5, 6 quilômetros de distância um do outro, não tinham nada assim de tão similar. Até que a polícia pediu para que ela descrevesse a tal arma do crime, o que ele estava segurando pelo menos. Era uma foice realmente, uma foice que parecia bastante pesada, ela disse que tinha um cabo bastante longo. E esse detalhe os investigadores acharam particularmente interessante. Isso porque, como a gente tinha visto, Marisa mantinha uma horta, seja na casa dela que na da filha Marina. E ela tinha, perto da sua horta ali na sua casa, uma espécie de cabana, um depósito ali de madeira, onde ela guardava todas as ferramentas, porque de inverno ela não usava, bom, para proteger as coisas. E foi ali que foi encontrado, ou melhor, não foi encontrado, o único objeto que, segundo Marina, estava faltando da casa da sua mãe depois do ocorrido. Uma pesada foice. Poderia ser aquela foice? Seria muita coincidência se não fosse aquela foice? E desde quando ela tinha desaparecido? Porque aquilo ali tinha acontecido 2 semanas antes. Bom, considerando essas novas informações que trouxeram essas novas perguntas e todas aquelas que já existiam antes, porque resposta não tinha nenhuma ainda, os investigadores então formularam 3 teorias. A primeira teoria então seria de um ladrão que não fez o seu dever de casa direito, foi surpreendido pelo retorno de Marisa, então ou ele ou ela pegaram a foice para se defender, para atacar, ele acabou levando a melhor e tirou a vida dela com a própria ferramenta. E acabou então levando a foice, que tinha se tornado uma arma. Já a segunda hipótese é muito diferente, presumindo uma suposta retaliação. Isso porque Marisa tinha sozinha conseguido espantar 3 ou 4 ciganos que ela encontrou que tinham invadido sua casa com a intenção de roubar. Ela tinha usado uma ferramenta do seu jardim também, na ocasião, e nesse ponto eu me pergunto por que as pessoas continuam a dizer que a pequena Castelnuovo Magra é assim tão pacata e tranquila. De qualquer maneira, chegamos assim à terceira hipótese da polícia, que era a mais provável, a que eles mais acreditavam, eles e todo o resto das pessoas, e que era mais terrificante também. Marisa teria aberto a porta para o seu agressor ou agressora porque o conhecia. Ela sorriu, pediu para que a pessoa entrasse e ofereceu balas até. Como eu disse, essa foi a opção que acabou sendo mais popular. Isso porque a filha de Marisa, Marina Palma, dias após perder sua mãe, convocou toda a cidade para um encontro público, que aconteceu num centro social de uma cidade ali vizinha, que é um pouquinho maior. E ali Marina fez um apelo. O culpado está entre nós. Eu espero até que as pessoas que estão aqui entendam que não é possível reduzir uma pessoa naquele estado. Que entendam, então, que mesmo o mínimo indício pode ser útil para resolver uma coisa do tipo. Esse louco está ao nosso redor. Bom, a intenção de Marina era principalmente aquela de fazer com que as pessoas falassem, porque tem sempre aquela coisa de eu não acho que isso é importante, mas não tenho certeza disso, e às vezes detalhes que são importantíssimos para as investigações acabam sendo ocultados por causa disso. Mas as pessoas se prenderam muito mais à parte em que ela dizia que o agressor estava entre eles. Era palpável o medo na cidade. O que era compreensível, porque é um lugar muito pequeno assim, todos se conheciam, então provavelmente você tinha cumprimentado nas últimas 24 horas a pessoa que tinha feito aquilo. Ela tinha sorrido para você, talvez vocês almocem junto, você tomou um café no bar do lado dela. E era uma pessoa que parecia sempre normal, mas era completamente doida. Alguém capaz de dar 13 golpes em Marisa Mork. 5 deles só na região da cabeça. Uma pessoa tão doida que depois de fazer isso cortou fora a mão de Marisa, colocou uma foto dela criança sobre as suas costas e delineou o corpo com balinhas de fruta. De qualquer forma, seja pelo apelo que foi feito por Marina ou pelo medo instaurado mesmo, mas
deu fruto, uma pessoa apareceu. Se tratava de um rapaz que morava na casa exatamente na frente da de Marisa, e ele disse que acabou se lembrando que naquela manhã, por volta das 10h30, apesar de ele não ter certeza do horário, ele ouviu 3 gritos dilacerantes de uma voz feminina. O jovem continua dizendo que ele trabalhava no turno da noite às vezes e tinha acontecido aquilo na noite anterior. Então ele estava meio dormindo, meio acordado, e tem uma família que morava vizinha a ele, que era muito numerosa e barulhenta. Naquele momento ali ele não deu muita importância para o fato. Só que isso não ajudou em nada, não ajudou a levar as investigações para frente. Chegou aquele momento nas investigações em que os dias se transformaram em semanas e depois foram meses já sem nenhuma notícia. E esses meses se transformaram em anos. Até que Marina, que nunca tinha desistido, nunca tinha parado de buscar pela verdade, resolveu fazer a mesma coisa que ela tinha feito antes, um apelo, mas dessa vez a nível nacional. Então ela procurou o nosso já muito conhecido aqui do canal, programa televisivo de investigação, O Que Lá Visto, que aceitou fazer um programa, um episódio sobre Marisa Mork. E como de costume, alguma coisa sempre aparece, alguma coisa acontece. E já no dia seguinte, no dia 23 de novembro de 2016, um dia depois do episódio ter ido ao ar, um dos espectadores envia um e-mail para a redação do programa. Nesse e-mail ele diz que ele tinha reconhecido o retrato falado, porque sim, finalmente o retrato falado foi mostrado a nível nacional pelo programa. E essa pessoa, então, esse espectador, disse que se parecia muito com uma pessoa que ele conhecia. Ele deu nome e sobrenome, o endereço completo dessa pessoa e um link do Facebook desse rapaz, para que a polícia pudesse ver as outras fotos dele. E foi exatamente isso que a polícia fez, mostrando essas fotos que estavam no Facebook para o tal Carabinieri, que tinha sido a pessoa que tinha descrito o seu suspeito para ter sido feito então aquele retrato falado. E ele, infelizmente, não tinha certeza. Ele disse que tinha sim semelhanças, mas depois de 3 anos e meio ele já não tinha tanta certeza. Mas valia a pena investigar, porque além dessa tal pessoa, desse provável suspeito, morarem na mesma província, ele e o pai dele colecionavam uma longa ficha criminal. Pai e filho então são imediatamente localizados, interrogados e ambos tinham um álibi de ferro para a manhã do crime. A dura verdade é que naqueles 3 primeiros anos e meio de investigação, depois do crime, nada de concreto tinha sido encontrado, todas as pessoas que foram suspeitadas tinham um álibi, nada dava em nada, tudo tinha uma explicação muito lógica, muito fácil, álibis facilmente provados, ao mesmo tempo que as respostas que não eram encontradas eram muito difíceis, como o porquê daquela cena do crime, a motivação do crime, ninguém tinha nenhuma ideia ainda. E aí então o caso esfriou de verdade. Poucos meses depois o caso vem até arquivado. Na ocasião, Marina dá uma declaração dizendo que não tem a mínima intenção de deixar que sua mãe seja esquecida e que ela não vai parar de procurar pelo culpado. Mas parece que por anos ela é a única interessada nessa história. Então, desde o final de 2016, quando isso aconteceu, não tem mais nenhuma notícia, jornal, nada, até outubro de 2020, quando o jornal La Nazione publica um artigo falando sobre uma possível reviravolta nesse caso. O procurador Antonio Patrono e o capitão Cosimo Friolo, numa declaração pública que eles estão fazendo aos jornalistas sobre o encerramento de um outro caso, revela que algumas interceptações telefônicas durante as investigações desse tal caso tinham sido feitas que poderiam resolver o mistério de Marisa Mork. O caso em questão era uma investigação que durou bastante tempo, estamos falando de mais de 1 ano de investigação, tentando descobrir qual era a hierarquia dentro de uma quadrilha já bastante grande de ciganos que começaram a fazer roubos na região. Lembra que eu falei antes que uma das teorias que a polícia tinha criado no caso de Marisa era baseada numa retaliação porque ela tinha conseguido evitar que alguns ciganos roubassem a casa dela? Bom, não era exatamente por isso que eles tinham feito a conexão entre esses 2 casos. Mas acho que era já uma vantagem, não se tinha já esse precedente. Mas vamos lá ao que eles descobriram. Eles tinham falado de algumas interceptações telefônicas. Bom, depois de meses já com diversos telefones grampeados de pessoas que supostamente faziam parte dessa tal quadrilha, foi ouvido uma pessoa dizendo para outra que num trabalho, numa casa, ali em Castelo Novo Magra, uma mulher tinha perdido a vida, mas que aquele trabalho pelo menos tinha rendido
€2.000. E quem estava tendo essa conversa era ninguém menos que o suposto chefe dessa tal organização. Então ele e as pessoas mais próximas deles, todos tinham um telefone, casas até grampeados. E foi assim que o seu cunhado estava então um dia com seu telefone celular grampeado dentro de um carro que passava na rua de Marisa, falando com uma outra pessoa, e ele mencionou: tô passando aqui na frente de onde aconteceu aquilo com aquela mulher. Ou seja, parecia sim que tinha a ver com o caso. Podia sim, só que a gente nunca vai saber. Por quê? Porque essas coisas foram abertas para o público, foram tornadas públicas, porque o caso da investigação da tal quadrilha foi já resolvido, obviamente. Esse aqui era o resultado das investigações. As pessoas, quem tinha que ser preso já tinha sido preso, e agora tinha que continuar a investigação do caso da Marisa, que não aconteceu. Honestamente, acho que teria sido melhor nem ter mencionado isso. Se tinha que ser investigado, dava para quem tinha que investigar o caso da Marisa, e depois, se as investigações fossem reabertas, se tivesse já alguma resposta, alguma esperança, aí sim falar com a família. Mas não serviu para nada, ou melhor, piorou. Marina, obviamente cheia de esperanças de que o caso fosse novamente aberto e investigado, tentou por meses, por quase um ano que isso acontecesse depois dessas novas descobertas, mas ela não conseguiu nada. Os investigadores e a promotoria que tinham sido responsáveis pela investigação na época que tinha acontecido o crime contra sua mãe continuavam a bater na tecla que tinha se tratado de um roubo seguido por morte e não solucionado. Falaram muito sobre essas novas investigações depois da prisão do grupo de ciganos, mas depois da revelação sobre um possível envolvimento com o caso da minha mãe, eu não soube de mais nada. Essa declaração ela deu na ocasião em que o advogado que a representa, Francesco Cristiani, apresentou formalmente um pedido para a reabertura desse caso, mas eles não se dignaram nem a responder para Marina, que na ocasião promete mais uma vez continuar tentando. Ela diz que ela não pode excluir a possibilidade de um roubo, mas ela acha isso muito estranho. Não parece ser só isso, porque em primeiro lugar a mãe dela não tinha dinheiro em casa. E aqueles €2.000, de onde teriam vindo? Ela hipotiza também que talvez tenha sido então um pagamento comissionado, pagaram €2.000 para que eles tirassem a vida da mãe. Mas quem? Por quê? Que motivação poderia ter? O que tem a ver o porta-retrato e as balinhas? Com certeza a hipótese de um crime comissionado, um crime a pagamento, deixa ainda mais perguntas. E é com todas essas dúvidas que nós chegamos ao dia 14 de março de 2023, às 18 horas, na Igreja del Sacro Cuore di Muriciara, onde foi celebrada uma missa em homenagem a Marisa, exatamente no dia que completou 10 anos da sua ausência. Para mim, o que é mais triste, o que mais assusta nesses casos com bastante detalhes bizarros, com teorias diferentes, é que talvez nada tenha nenhum significado. Talvez tenha sido um ladrão, sim, que não fez o seu trabalho bem, foi surpreendido pela dona da casa, acabou atacando, tirando a vida de Marisa. Então ele estava esperando ali a sua carona, talvez. Estava olhando ao redor da sala, pegou um quadro na mão que ele não colocou no lugar, jogou em cima do corpo. Então chupou algumas balinhas que, para se divertir, ele contornou, colocou em volta do corpo dela. Por quê? Porque ele estava entediado. Porque sim, para pessoas que não pensam, porque sim, às vezes é resposta. Então sim, podem ser uma daquelas teorias mais elaboradas, mas para mim o que choca mais é a possibilidade que as coisas mais banais possam acarretar as maiores tragédias. E vocês, o que vocês acham? Obrigada!